Então, gente, como eu falei para vocês, nós vamos falar sobre densidade. O que é a densidade? A densidade ela é uma característica de um determinado corpo, né, de um objeto, alguma coisa do gênero, não precisa ser necessariamente um objeto, qualquer corpo. E ela é definida pela razão, né, o quociente, a razão, entre a massa que o corpo tem e o seu volume, tá? A densidade, ela representa, ela caracteriza como esse corpo se comporta quando misturado, colocado na presença de outro, né? Tem coisas, né, que afundam quando estão na presença de outro, enquanto tem coisas que simplesmente vão boiar, vamos falar assim, né? Então, essa diferença entre posições de um corpo em determinado local ou sujeito a outra substância é devido à densidade. Tem elementos que tendem a ficar em posições mais baixas, ou seja, afundar, enquanto tem outros que são menos densos e ficam em cima. Então, lembra da relação entre a água e o óleo? A gente tem diferentes densidades na água e óleo. Então, além deles não se misturarem enquanto substância, isso é químico, não é a minha parte explicar a relação de não mistura desses dois elementos, que é uma relação envolvendo a polaridade deles, mas esses elementos têm densidades diferentes. Então, um sempre fica em cima e o outro sempre fica embaixo. Então, é devido a essa característica de densidade. Vocês devem já ter visto muitas vezes também aquele programa, né, de televisão que tem o tal do afunda ou boia, que a pessoa tem que adivinhar se aquele objeto vai afundar ou vai boiar na presença da água, né? E isso é de acordo com a densidade desse material. No sistema internacional, a unidade de medida que a gente usa para a densidade é o metro cúbico, ou quilograma por metro cúbico, desculpa, né? Que é simbolizado por kg/m ao cubo aqui, né? Mas ela é muito utilizada em outra unidade, que é o grama por centímetro cúbico. Há muitos exercícios e muitas coisas na prática utilizam o grama por centímetro cúbico, tá? Então, é necessário aprender a transformar essas unidades. Tem também o grama por mililitro, tá? Eu vou focar aqui no grama por centímetro cúbico e no quilograma por metro cúbico, porque elas são mais importantes aqui dentro do contexto. Se a gente quiser, né, usar a unidade padrão do sistema internacional, a gente tem que colocar na fórmula a massa em quilograma e o volume em metro cúbico. Então, aqui, por exemplo, tem algumas transformações. Por exemplo, às vezes deu o volume da substância ou do corpo em litro. Para eu converter para metro, eu tenho que multiplicar esse valor por 10 a menos 3 ou dividir por 1000, tá? Então, eu preciso sempre colocar aqui em metro e aqui em quilo, metro cúbico, tá, gente? Para que essa medida seja no sistema internacional, na medida na unidade padrão. Caso eu queira e o exercício me peça em grama por centímetro cúbico, isso também é possível, né? Aí eu vou colocar a massa em grama e o volume em centímetro cúbico. Existe como transformar de maneira pronta no final, por exemplo. Eu calculei em grama por centímetro cúbico, mas o exercício me pediu em quilograma por metro cúbico. No final, depois de ter descoberto a densidade, eu simplesmente posso ir lá e multiplicar esse valor por 1000, que eu vou achar quilograma por metro cúbico. Caso, né, por algum motivo, eu tenha encontrado em quilograma por metro cúbico, mas queira em grama por centímetro cúbico, eu divido por 1000. Uma outra possibilidade é usar a base 10, né? 1 grama por centímetro cúbico sempre é igual a 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Então, por exemplo, se eu tiver uma coisa que tem 1 grama por centímetro cúbico, é a mesma coisa que ela ter 10 a terceira. Se for 2 gramas por centímetro cúbico, 2 vezes 10 a terceira quilograma por metro cúbico. Eu tenho que sempre transformar. Então, fiquem aí atentos, né, nas transformações.
Aqui, gente, tem uma relação envolvendo algumas densidades importantes. A água, por exemplo, ela tem uma densidade de 1 grama por centímetro cúbico. E essa é bem conhecida e muito utilizada. Então, é uma coisa que vocês vão usar bastante, a densidade da água. Aí, aqui também tem a densidade do gelo. Observem que não é a mesma da água, porque quando o corpo fica sólido, algumas características modificam e a relação de densidade por a massa por volume modifica também. Então, não é a mesma coisa. Tem a água do mar, que também tem uma densidade diferente. Eu não sei se vocês já ouviram falar do Mar Morto, né? Que lá no Mar Morto a quantidade de sal do mar é muito alta e isso modifica a estrutura da densidade e a densidade é diferente de uma água. A densidade de um corpo que tem muito sal, né? Da água com sal, ela é maior, tá? E significa que quando aumenta essa densidade, vamos falar assim, o corpo tende a ficar embaixo. Quanto maior a densidade, é mais provável dele afundar. Então, o outro corpo que é colocado nesse líquido, então vamos pensar uma pessoa no Mar Morto, ela vai boiar com mais facilidade, de acordo com a densidade que ela tem. Então, no Mar Morto é mais fácil boiar. As pessoas boiam facilmente entrando na água, né? E olha que a densidade no mercúrio é altíssima, né? Olha só em relação às outras. Então, só comentando isso, sobre a possibilidade ou não de afundar, né? Existem 3 possibilidades. Observem que os objetos, todos 3, têm o mesmo tamanho, mas a relação de densidade é diferente. Os 3 objetos são 3 cubos, e cada cubo aqui nessa imagem é feito de uma substância, de um material diferente. Então, cada um deles vai ter uma relação de densidade diferente. Por quê? Porque sempre a densidade é a massa pelo volume. Corpos que são muito sólidos, né? Que tem muita... que é sólido, mas que é bem preenchido, vamos falar assim. Depois vocês vão entender o que eu quis dizer. Que eles são muito densos, muito preenchidinhos, eles não têm partes muito com ar, vamos falar assim. Tem possibilidade de afundar mais facilmente, mas isso depende de que ele está sendo colocado. Aqui a gente está falando de colocar na água, tá? Depende de onde eu coloco, que fluido que eu estou colocando. Aqui tem as 3 opções que a gente tem. Então, por exemplo, se a densidade do corpo for menor que a densidade do fluido, o corpo flutuará na superfície do fluido, ou seja, esse corpo aqui, ele tem a densidade menor que a água, então ele está flutuando aqui. Segundo ponto, se a densidade do corpo for equivalente à densidade do fluido, o corpo vai ficar em equilíbrio. É isso aqui, significa que ficou em equilíbrio. Está vendo que metade está dentro da água e metade está fora. Isso aqui significa estar em equilíbrio, tá? E a terceira possibilidade é que se a densidade do corpo for maior que a densidade do fluido, o corpo afundará. Então, aqui, por exemplo, esse objeto, ele tem mais densidade que a água, por isso ele afundou. Então, a gente tem essas 3 possibilidades, tá? Então, é isso. E agora, no próximo vídeo, a gente vai falar sobre o conceito de massa específica, que a gente vai entender um pouquinho como que é, tá? Então, daqui a pouco.